Destaque agora para o feijão, o alimento do dia a dia do brasileiro. E agora, nestas festas de final de ano, o consumo cai, isso é normal. Nós vamos conversar com o presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, o Marcelo Luders. Marcelo, muito obrigado, viu? Boa tarde pela entrevista. Os últimos anos foram marcados por uma queda no consumo do feijão no Brasil. Isso está correto? E se estiver correto, o que vocês estão fazendo para reverter isso? Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Realmente, o consumo acaba sendo uma consequência da produção. Nós entendemos que o que diminuiu primeiro foi a produção no campo, consequentemente, a produção per capita diminuiu no Brasil. Isso faz com que os preços se elevem em alguns momentos e, então, o consumidor é desestimulado ao consumo. O que tem se buscado fazer? Como o produtor tem dificuldade de gerar excedentes, uma vez que nem sempre ele sabe ou sabia se haveria consumo, nós buscamos cada vez mais a alternativa de exportação, ou seja, o produtor planta sabendo que se houver excedentes, se o mercado interno não conseguir absorver tudo, ele vai ter a possibilidade de exportar. Então, essa foi uma atividade que tomou conta do setor nos últimos anos, porque envolvia ter novas cultivares, novas variedades disponíveis para os produtores entenderem a importância de produzir a diversidade de feijões para diferentes países, mas também procurando tomar cuidado que a maioria desses novos feijões tivesse consumo no mercado interno. E o resultado foi que esse ano houve uma produção, por exemplo, muito grande de feijão preto. O preço poderia ter caído demais ao produtor, muito abaixo do preço, do custo que ele tem. No entanto, isso não ocorreu porque houve a possibilidade de exportar mais de 80 mil toneladas. E o Brasil bateu pela primeira vez 300 mil toneladas de exportação até novembro, final de novembro. Então, algumas atividades estão sendo feitas dentro do projeto Apex Brasil Superfoods. Junto com a Apex, os exportadores, o IBRAF e a Apex, estão trabalhando 12 países prioritariamente, entre eles a Índia, que já é um mercado principal do Brasil em importação de feijões, e também a China, que ainda não abriu. Ainda não temos um acordo fitossanitário com a China, mas temos a perspectiva de vir a conseguir. Neste período agora de chuva nas lavouras, como é que está a qualidade do grão? Tem informações de que essa qualidade está um pouco prejudicada. Como é que está o cenário hoje? Olha, o cenário é de que as primeiras lavouras que foram colhidas agora no início de dezembro sofreram com as chuvas, algumas estavam dessecadas, então você tem um percentual de grãos brotados bastante grande, mas era um percentual pequeno. A expectativa está em como o clima vai se comportar, ali a partir do dia 27, 28 em diante, né, e entrando janeiro. Até 15 de janeiro nós devemos ter no Paraná a colheita da maior parte da safra. E essa safra do Paraná, ela é 70, 75% de feijão preto. Vamos falar do prato do dia do brasileiro, né, o arroz com feijão. Nós vimos no Rio Grande do Sul este ano, com a tragédia das enchentes, muita polêmica relacionada aos estoques brasileiros. O governo disse que faltaria arroz, destinou verba para importação do arroz, sob a alegação de que faltaria na mesa e, se tivesse na mesa, o preço iria lá em cima. Essa política a gente não vê para o feijão também. O governo incentiva o plantio do arroz,
regiões diferentes do Rio Grande do Sul, que é o principal produtor, mas pelo menos não temos esse mesmo cuidado com relação ao feijão. O senhor, como presidente dessa entidade, o que o senhor pode dizer com relação a isso? Falta um pouco de incentivo nas exportações, que foram muito boas, o senhor já disse, mas poderia ser melhor também. O que o senhor pode dizer com relação a isso? Eu acredito que para nós alcançarmos não somente o sucesso no setor, né, começando pelos produtores, nós temos que voltar um passo atrás aí, que seria a pesquisa. Nós temos uma dificuldade muito grande hoje porque não temos uma legislação sendo efetiva na defesa dos direitos da área privada que decida investir em pesquisa. Então, a gente sabe das dificuldades de caixa que as instituições públicas têm para realizar a pesquisa, mas mesmo essas entidades públicas, elas não dão garantias ao investidor que eventualmente da área privada decida investir no setor, quanto ao retorno desse investimento, né? Como o Brasil usa ainda um percentual, ainda que tenha aumentado o uso de sementes no Brasil, mas cerca de 75% da área de feijão é plantada com grão. Plantada com grão significa o quê? Significa uma lavoura que vai ter uma produtividade menor, consequentemente o custo médio acaba subindo, e você, enfim, acaba tendo o resultado de não ser competitivo, nem para o nosso consumidor, que poderíamos ser mais competitivos, nem para o nosso eventual importador dos excedentes. Então, esse seria um gargalo que nós temos instado para que o Ministério da Agricultura se posicione e nos ajude a criar uma legislação que proteja esses investimentos, né? Então, investimento privado, até mesmo de instituições internacionais, pegando um pouco aí um outro item que está dentro da nossa alçada, que é o gergelim. Muitas empresas estrangeiras querendo trazer o que há de mais moderno das pesquisas deles, que tem mais de 50 anos, trazer para o Brasil, aclimatar aqui, tropicalizar, para que nós tenhamos aí uma maior competitividade. O mesmo nos pulses, com grão de bico, lentilha, ervilha e alguns outros feijões. E isso não é possível justamente por essa ausência, né, de regras claras que defendam o direito de quem investe de ter o seu retorno. Depois disso, nós, hoje em dia, defendemos muito mais que o produtor tenha a perspectiva dele de buscar um mercado internacional do que aguardar o governo federal ter um estoque estratégico, garantir um preço mínimo. As experiências nos últimos anos, quando houve a necessidade de que o governo tivesse uma intervenção no mercado para sustentar o preço, nunca deu certo. De os anos 2000 para cá, até por volta de 2015, havia muitas vezes essa demanda do setor. O setor se adequou, foi buscando a exportação, né, como uma válvula de escape e de incentivo ao produtor a produzir. Se o produtor sabe que vai ter liquidez, ele vai aumentar a disponibilidade. E hoje um grande desafio que está à nossa frente e que precisaríamos da influência do governo quanto aos recursos é divulgar mais os feijões do Brasil, porque 60% do feijão que nós produzimos é o feijão carioca e 0% de feijão carioca é exportado. Ele não é conhecido no mundo e para ser conhecido precisa de um esforço que envolve investimentos, para que nós, por exemplo, uma presença constante de uma forma proativa em países como a Índia. Isso os Estados Unidos já fizeram em alguns países, de levar o seu feijão, começar a defender ele, o marketing efetivo, né? Hoje em dia é muito mais fácil com redes sociais, e começar uma campanha. Nós estamos fazendo o que é possível. Recebemos esta semana jornalistas indianos no Brasil e a embaixada da Índia em Brasília se dispôs a servir os pratos com feijão carioca, né? Isso foi discutido, foi conversado, foi
deixado bem claro para os jornalistas, né, essa característica do feijão carioca, porque ele é tão interessante do ponto de vista de abastecimento para a própria Índia. Também na Apex foram servidos pratos com receitas indianas, com o feijão carioca. Os adidos, né, agrícola pelo mundo afora estão buscando fazer um trabalho também, mas nós precisamos de maior investimento, um investimento mais robusto nessa divulgação do feijão carioca, e daí, claro, no vácuo, todos os outros feijões. Quanto mais mercado nós tivermos lá fora, mais garantido está o abastecimento interno e os investimentos que o produtor faz também na produção.